Olá, anjos! Chegamos a abril e por ser dia 1, vocês devem achar que é mentira, né? Que eu consegui fazer o resumão do mês. Mas tô muito na correria, esse ano eu tô trabalhando demais, mas consegui agora em abril fazer. Na verdade, para mim era ponto de honra fazer o do mês de abril, porque tem muita previsão para eu passar para vocês. Queria muito mesmo. Aliás, vocês sabem por que o dia 1º de abril é considerado o dia da mentira? Em homenagem ao deus Loki, lá da cultura nórdica, em que nesse dia, né, na cultura antiga nórdica, eles faziam um festival em honra chamado Lokinalia, né, que depois foi traduzido no greco-romano para Lokinalia. É um festival para Loki, um Bloth, em que eles celebravam, e como o Loki tem uma característica de um deus trapaceiro, mentiroso, né, entre outras coisinhas, então eles acabavam fazendo um deus caótico, eles acabavam fazendo, pregando peças nesse dia e em homenagem, honra a esse deus, tá? Inspirado originalmente, abril foi a Afrodite, a deusa Afrodite, e posteriormente ele foi adaptado pelos romanos para Aprilis, o tempo das flores e folhas em botão, porque estamos, né, falando de hemisfério norte, lá essa época eles vão ter primavera, a gente tem outono aqui em hemisfério sul. É um mês de abertura, tem muitas celebrações, a gente começa assim, né, a ter tradições antigas, como é o caso da Páscoa, também. É um mês para a gente cuidar da nossa casa, das nossas energias, também para trazer essa questão de limpeza e purificação. E por ser o 4º mês do ano, na numerologia ele é regido pelo 4, o que traz a questão de organizar as coisas necessárias para a nossa vida. Em especial esse abril, gente, vai estar um pouco tenso na astrologia, por isso que eu quis muito fazer esse vídeo para vocês. Nós começamos hoje no dia 1º, entrando com uma lua nova em Áries, temos muita coisa em Áries aí no ar. Sol em Áries, Lua em Áries, os luminares estão no signo de Áries, que é o signo de fogo, um signo de ação, de impulsividade. E permeando o que está acontecendo pelo mundo numa guerra, é complicado a gente ter tanta questão de Áries, né? Porque Áries, na mitologia greco-romana, é o deus da guerra. Nos faz com que a gente se torne um pouco acelerados demais, e mais do que costume. Como nós estamos num movimento muito forte entrando de Marte com Saturno, então, né, uma conjunção um pouco tensa e meio complicada, que eu vou explicar a respeito. Nós temos neste momento esse Marte sendo um pouco resfriado, mas por outro lado, também incitando governantes à guerra. No dia 5, Vênus está em Aquário e ela traz uma tríplice conjunção com Marte e Saturno, trazendo muita seriedade, muito comprometimento nas coisas, mas aqui nós temos um marco kármico para a humanidade. Por que um marco kármico para a humanidade? Essa conjunção de Marte com Saturno, eu tenho de um lado aquela ação, aquela impulsividade, aquele lado guerra, aquele lado de não pensar e fazer, de Marte, e do outro lado eu tenho um Saturno, que é uma cobrança, que é um ceifador. Saturno, dentro da astrologia mundial, a gente lê muito com uma ideia dos próprios governantes. Então, é um momento que tem muito vídeo sendo feito por aí. Eu sei porque vocês me passaram coisas, eu acabei fazendo também por causa disso. Muita gente comentando sobre uma profecia do Nostradamus, que fala da Centúria 3, a respeito de um possível terremoto em abril, uma possível descoberta arqueológica, a piora da guerra, questões sobre religião, né, sobre a própria Igreja Católica. Na verdade, eu até separei a Centúria 3 de Nostradamus para falar para vocês a respeito. Vou fazer esse comparativo da astrologia e chegar ao porquê, né, desse mês ser forte mesmo. Lembrando que Nostradamus, ele era astrólogo, ele era astrônomo, e tem muitas profecias dele que não se realizaram, né? Existem teorias que ele conseguia ver múltiplas dimensões, então nem tudo que ele conseguia prever era em relação à nossa dimensão, e sim a outras, mas como a gente não tem acesso, então você sabe se isso aconteceu ou não, mas muitas das suas centúrias trazem previsões que realmente aconteceram, por isso que as pessoas começam a entrar em polvorosa. Então, na Centúria 3, 5, ele diz assim: perto está a falha de 2 grandes luminares, que sobreviverá entre abril a março, ou de abril e março, porque tem traduções, vem do francês, né, tem traduções.
A que custo nasceram dois grandes bondosos? Pela terra e pelo mar ajudarão em todas as partes. O que acontece? Dentro da astrologia, os dois luminares são conhecidos como Sol, desde a astrologia medieval, como o Sol e a Lua. Então, nós teremos realmente uma falha, né? Perto está a falha de dois grandes luminares. O que é uma falha do Sol e da Lua? É um eclipse. Em abril, no dia 30, nós temos um eclipse parcial do Sol, que eu vou falar mais adiante, né? Nesse vídeo para vocês. E que vai acontecer, que sobreviverá entre abril e março. Por que ele coloca esse abril primeiro e o março depois? Porque aqui, nessa cintura, na continuação dela e nos estudos que a gente faz, nós percebemos, né, nós astrólogos, falo porque tem outros colegas também que a gente debate, estamos em fórum e falamos a respeito, que abril nós temos esse marco que seria esse eclipse, e todo eclipse, ele marca um espaço de tempo, ele faz uma conexão de um elo de tempo, ele não é só naquele dia e acabou a energia, ele prolonga em energia até o próximo eclipse e assim vai, passando a bola para frente. E esse março seria março de 2025, onde mais para frente nessa cintura ele fala sobre outros aspectos astrológicos que bateriam exatamente com uma conjunção específica que teremos somente em março de 2025. Então, seria esse espaço-tempo, ou seja, entre abril de 2022 a março de 2025. A que custo nasceram dois grandes bondosos? Na astrologia, os dois grandes bondosos, que a gente chama os planetas benéficos, na verdade, são conhecidos, né, como Júpiter e Vênus. Então, realmente, a gente vai ter também, coincidentemente, no dia 30, uma conjunção entre os dois grandes bondosos. Então, ao mesmo tempo, a gente tem o eclipse, ou seja, a falha dos dois luminares, e temos essa conjunção que ele coloca aqui como sendo o nascimento dos dois grandes bondosos, eles juntos, né, na mesma casa, ali em conjunção, no mesmo signo. Se a gente for analisar o mapa da região das ex-repúblicas soviéticas, pegando agora o contexto do que a gente está vivendo, nesse dia 30, para quem gosta, eu adoro trabalhar com a questão de previsão de astrologia mundial, é um dos ramos que eu mais gosto. Então, assim, a gente vai ver essa exata conjunção deles e isso pode ser preocupante um pouco, né? No dia 30 eu vou comentar um pouquinho mais a respeito, embora eles estão no signo de peixes, é um pouco mais ou menos, mas pode ser pouco preocupante, tá? Muitos estão prevendo terremotos para essa data, e aqui nessa cintura ele fala assim, pela terra e pelo mar ajudarão em todas as partes. Então, maremoto, terremoto, as pessoas falam a respeito. Realmente a gente vai ter alguns movimentos astrológicos, né? Nós temos uma quadratura de Lua com Plutão que facilita catástrofes climáticas, facilita questões voltadas para movimentos naturais ou fenômenos da natureza, que eu vou falar a respeito também, tá? Bom, de acordo com o que a gente analisa na astrologia, é realmente um mês bem forte para as questões kármicas da humanidade. Tem, a partir do dia 5, esse marco que eu falei para vocês. E aí, a gente dá continuidade, eu quero que vocês percebam que mês forte, tá? Entre os dias 7 e 8, Mercúrio está em Áries. E aqui também nós temos Marte em quadratura com a cabeça do dragão. Lembrando que Marte ainda estará naquela conjunção com Saturno que eu falei. É como se a gente tivesse um verdadeiro empurrão da roda do destino. Por isso que a gente fala sobre aspecto kármico. Afinal, o eixo nodal, né, nós chamamos de cabeça de dragão, nós temos o eixo norte e o eixo sul. Então, o eixo nodal, ele é referente ao destino da humanidade. Nesse momento, a gente está numa quadratura entre todas essas questões de guerra e ação do Marte com o destino da humanidade. No dia 10, Marte enfrenta uma tensão com Plutão, pedindo mais análise, saber refletir sobre nossas decisões. Aqui a gente tem o controle e o autoritarismo tomando conta. Vamos colocar, né, um prato cheio para essa questão da guerra. No dia 12, nós temos o mais importante evento do ano de 2022, um dos mais, que é o encontro exato, no mesmo grau, minuto e segundo, de Júpiter com Netuno em Peixes, gerando um ciclo que é falado há muito tempo sobre bênçãos que viriam, de elevação espiritual, de altruísmo da humanidade, um ciclo de renovação,
que somente acontece a cada 13 anos, para vocês terem uma noção, que traz mais compreensão, mais empatia, mais serenidade, mas também pode levantar questões religiosas profundas que vêm à tona. O questionamento de determinadas religiões, por exemplo, que pregam muito a questão do preconceito, de uma única verdade, isso pode vir à tona. Então, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, é uma evolução espiritual acontecendo, o questionamento religioso. Mas vem daí alguns astrólogos que estão fazendo previsões sobre questões da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica, então focando mais nas religiões tradicionais aqui, tá? No dia 14, Saturno está em quadratura com a cabeça do dragão, então novamente um eixo nodal aqui em quadratura, ou seja, novamente mais um empurrão na roda do destino. Aliado também a Lua em oposição a Netuno, um dia bem confuso, bem tenso, que eu não aconselho vocês resolverem nada para a vida de vocês. Vamos lembrar que Saturno fala sobre o poder dos governantes, vamos lembrar que ele é um ceifador e que aqui a gente tem mais um movimento kármico para a humanidade. No dia 15, Marte entra em Peixes, abrindo o caminho de maneira mais amena, então ele sai de Áries, ele se acalma um pouco em Peixes, é um Marte um pouco mais inspirado, um Marte que vem trazer um pouco mais de soluções para a gente vamos colocar assim, com a cabeça mais espiritualizada e tudo mais. No dia 16, a Lua cheia faz uma quadratura com Plutão, e aqui realmente a gente pode ter situações de catástrofes climáticas e naturais sendo anunciadas. Realmente, a Lua governa mares, Plutão lida com a morte, então podemos ter realmente essas questões. No dia 18, Vênus está em Peixes e aumenta a nossa empatia, a nossa amorosidade, a nossa capacidade de compaixão para com o outro. No dia 19, o Sol entra em Touro, trazendo muitos benefícios, uma nova fase também, mas também a gente vai começar a ver um novo cenário, né, na economia mundial. Vocês vão ver que o eclipse ele está em Touro e tem muitas conjunções no dia nesse signo. Então, é um cenário sendo anunciado a partir do dia 19. No dia 21, a Lua entra em trígono com o Sol e o Sol em sextil com Marte, melhorando, né, questões acirradas, como, por exemplo, as questões de guerra também. No dia 24, Mercúrio está num movimento bem tenso com Saturno, mas logo no dia 27, entre 27 e 28, ele já se harmoniza com Júpiter, Netuno e Plutão, dissolvendo obstáculos, abrindo nossa intuição, melhorando mais as soluções. O que a gente vai ter que tomar cuidado é com a teimosia, porque aqui nós temos um Mercúrio em Touro, então é uma comunicação que tende a ser teimosa, birrenta, e em trígono com Plutão em Capricórnio, que é outro signo de terra que também é turrão. Plutão fala sobre o comando, sobre os comandantes. Aqui a gente pode ter questões, por exemplo, voltadas aos governantes, e essa questão da guerra em cima, que eu estou focando muito nesse vídeo, que vocês vão perceber, por causa dos movimentos. Pode ter questão, assim, de os dois lados não quererem ceder de jeito nenhum e provocar mais problemas em função disso. No dia 29, Mercúrio entra em Gêmeos e Plutão entra em movimento retrógrado. Então, aqui nós temos um marco, né, que ele vai permanecer até dia 8 de outubro, nesse movimento retrógrado. Nós temos um marco do autoritarismo, desentendimentos e temos o falar o A, entender o B, e temos Plutão, o deus voltado ao comando, na mitologia greco-romana. O autoritarismo, o Plutão ou Hades, o deus do submundo, do mundo dos mortos. A questão de sexualidade, muitas pessoas prevêem esse ano uma possível doença venérea surgindo nova, pode ser anunciada nesse período. Também pode ser anunciado nesse período questões de muitas mortes que venham pela guerra ou por uma nova doença surgindo aí. Eu sei que eu estou sendo portadora de má notícias, né? Estou sendo meio advogada do diabo nesse vídeo, mas eu tenho que passar a real da astrologia para vocês. E aqui nós temos movimentos muito tensos, muitas quadraturas. É complicado isso dentro da astrologia. No dia 30, então, falando sobre ele, nós vamos ter o nosso primeiro eclipse solar. A lua nova de Touro terá um eclipse parcial do Sol, conjunto a Urano, que também está em Touro. No dia 30, potencializando isso, né? Em avanços nas áreas do setor agropecuário, bancário também, na economia, mas pode gerar atrasos, necessidade de reformulação dos negócios, daquilo que está obsoleto.
Vale lembrar que os eclipses reverberam por cerca de 6 meses até o evento próximo, no mês de outubro, que será no mês de outubro. Esse eclipse também pode anunciar situações de percalços na economia mundial. E nós temos, junto com essa conjunção de estar um Urano, uma lua nova em Touro e um eclipse parcial do Sol, nós temos uma estrela fixa chamada Algol, também em Touro. Eu sei que não é todo astrólogo que trabalha com estrelas fixas, eu adoro trabalhar, tá? Por fato de você ter ela ali, junto a um eixo nodal, a cabeça de dragão em Touro, Algol é uma estrela fixa bem temida. Para vocês terem uma noção, eles associavam na astrologia medieval com aspectos e movimentações de maldição, aspectos kármicos muito pesados. Representa na mitologia a própria cabeça da Medusa sendo cortada por Perseu, né? Ele carregando a cabeça da Medusa. Lembra que Medusa é aquela figura mítica, né? Que ela olha e congela, petrifica com o olhar. Então, é uma paralisação, uma estagnação sendo ali anunciada, muito forte. É um movimento quase de um freio de mão puxado para a humanidade. Na astrologia, ela tem uma energia tão intensa que, se não for bem utilizada, ela pode trazer destruição, desastres feitos pelos atos humanos, não pela natureza. Decisões que governantes podem ter que atrapalhem demais a gente. E também na astrologia oriental, astrologia árabe, ela era muito chamada assim, de estrela do demônio, ela era configurada sempre com alguma coisa muito pesada, porque ela é anunciadora de morte, ela é anunciadora de desgraça, vamos colocar assim. Eu, particularmente, ao analisar todo esse mês, eu vejo uma situação bem kármica assolando a humanidade, infelizmente, porque nós não estamos aprendendo, não aprendemos com a questão do corona, né? Não aprendemos com a questão de se desencarne em massa enorme, que ainda estamos vivendo, porque ainda não terminou, mas assim, vejo nas questões políticas mundiais dos governantes com a guerra um acirrar, não um apaziguar, outros países que podem entrar aí e criar um movimento pior, não uma terceira guerra mundial, mas uma questão ruim, principalmente para a Europa, e óbvio que isso vai reverberar na economia mundial, já que é tudo em Touro. Para os taurinos esse período, taurinos como eu, cuidem muito da saúde de vocês, vocês tendem a cair um pouco na vitalidade, né? Nós tendemos a cair um pouco na vitalidade com tanto movimento pesado no nosso signo. Quem tem aí ascendente, lua em Touro também fique atento, porque são os nossos signos. Na astrologia a gente tem o signo solar, o lunar e o ascendente, então cuidem-se também. No Brasil, o cone de sombra do eclipse, ele vai passar pelo Brasil e temos essa quadratura com Urano no nosso mapa, que pode indicar manifestações, situações políticas bem conflitantes, povo saindo na rua, situações assim governamentais em que tenham mais desgastes do que a gente vem tendo, até sim pela presença de Algol, atentados políticos. Então nós vamos ter que estar muito esperto com relação. É interessante que muitas pessoas, na última semana de março, entraram em contato, os meus alunos de Reiki, principalmente, que a gente cria uma sensitividade muito grande com Reiki, falando a respeito de que parecia que estavam sentindo que alguma coisa ruim ia acontecer, que ia chegar. Não é coincidência, a gente está um passo multidimensional à frente. Principalmente quem já é Reiki no nível 3 para frente, né? O próprio símbolo da Ecomeu nos dá esse portal multidimensional aí quando trabalhamos com ele. Mas muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que tiveram sensações na última semana de março e agora começando abril, como um cansaço extremo, um sono que não repõe as energias, uma falta de vitalidade acontecendo, sensações, pressentimentos, tem a ver com todo esse movimento planetário. O que fazer, então? Usem o conhecimento da espiritualidade, não da religião, mas da espiritualidade. Façam as suas orações, façam as suas mentalizações, cuidem da vida de vocês antes de cuidar da vida do outro, evitem conflitos no dia a dia de vocês, trabalhem o perdão, é muito importante. Olhem para o ser humano, para aqueles que têm os seus limites, as suas limitações, de uma maneira a explicar dentro da tua cabeça que há uma evolução diferente da sua.
Façam as suas mentalizações positivas, principalmente para essas regiões que estão tendo a guerra, né? Para a cabeça desses governantes. Antes de você dormir, faz uma mentalização, faz uma oração dentro do que você gosta, do que você traz para você, de escolha religiosa ou da tua espiritualidade. Mentalize que os anjos, né, que comandam aí essas nações possam ter acesso a esses governantes que estão fechados nesse momento a ouvir o sinal da espiritualidade, que é o momento da Terra evoluir. Nós não somos mais, não devemos ser mais um planeta de expiação. Nós temos que ser um planeta de regeneração. E para isso, o poderzinho aqui divino que nos foi dado do Criador, seja o Criador como você veja o universo, essa energia cósmica que nós temos dentro de nós, ela é capaz de mudar. Nós temos capacidade, ao nos unir no mental, modificar esse mundo, transformar para melhor. Mesmo tendo essas notícias e sabendo que a gente está um passo à frente. Então, se a gente está um passo à frente, a gente pode usar nossa mente para mudar o mundo, para mudar nós mesmos e mudar o mundo. Beijos mágicos!